Aleluia. Coloque a mão no seu coração aí. Todos nós estamos aqui porque nós cremos num Deus poderoso, num Deus restaurador, num Deus de cura, num Deus onde entregou o seu Filho unigênito, primogênito, para se entregar pelas nossas vidas, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e vocês estivéssemos uma vida eterna e uma vida abundante com Ele. E é por isso que nós estamos aqui, para adorar ao Rei dos Reis. Nós cremos que esse é o nosso Deus, e nós estamos aqui nesse momento para adorá-lo. E nesse momento eu gostaria de orar por 3 pessoas em específico, mas eu gostaria que você colocasse em sua mente uma pessoa onde você quer interceder, uma pessoa que você quer orar, para uma pessoa onde você deseja um agir impossível de Deus sobre a vida dela. E a primeira pessoa que eu quero orar é pela nossa pastora Rafa. A Rafa está com uma infecção no rins. Eu estou aqui, Senhor, para pedir que o Senhor venha intervindo sobre a saúde da pastora Rafa. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, orar e restaurar a saúde dela. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, Pai, tocar nesse momento, nessa enfermidade, para a honra e glória do Teu santíssimo nome, Jesus. Por favor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazendo sobre ela, Pai, em nome de Jesus Cristo, um milagre sobre a vida dela, para a honra e glória do Senhor. Pai, também oro pela vida do Pedro, filho da pastora Rafa, da pastora Elaine. O Pedrinho que está com dengue, que foi descoberto agora. Pai, que o Senhor venha cuidando da saúde dele, venha tratando dele, Jesus. Venha restaurando também a vida dele, papai. Que ele possa, em nome de Jesus Cristo, ser restaurado para a honra e glória do Teu santo nome, papai. Toca na enfermidade, Jesus. Venha curando, Senhor, em nome de Jesus. Também oro pelo nosso apóstolo Leandro Barreto, que está, em nome de Jesus Cristo, com uma dor na coluna. Que o Senhor venha curando, restaurando, trazendo sobre ele a cura, a intervenção da Tua mão, do Teu milagre, Jesus. Por favor, Espírito Santo de Deus, nós como família espiritual, clamamos pela saúde destas pessoas, papai. Espírito Santo, cada um aqui colocou agora em Tuas mãos uma pessoa, uma vida, uma causa, uma situação, e nós cremos que o Senhor é o Deus da restauração, o Deus da cura, o Deus da transformação. Que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo, trazendo sobre estas pessoas, Pai, esta cura, este milagre, esta maravilha, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para cultuar o Teu santo nome, mas também nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Rei, que é o nome sobre todo nome, que é o Rei dos Reis, que é aquele cujo cuida de todos os detalhes da nossa vida, que é aquele cujo que cuida do nosso respirar, que cuida do nosso caminhar, que cuida de nossas vidas, papai. Por favor, Espírito Santo de Deus, eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Que o mundo
Aleluia, aplauda Jesus aí do seu lugar, poemeiro. Aleluia. Quantos de vocês estão felizes ainda? Aleluia. Como o Zac disse aqui, que festa maravilhosa vocês fizeram. Que festa em adoração ao Senhor vocês fizeram, poemeiros. Glória a Deus pela vida de vocês. Foi uma festa linda, maravilhosa, muito bem organizada. Parabéns a todos vocês que organizaram essa festa, que trabalharam nessa festa, que puderam adorar a Jesus em nome do Senhor com os seus afazeres. Muito obrigado por todos vocês terem vindo também, participado, sendo família conosco. Momentos como esse têm feito nós nos conectarmos cada vez mais, né? Momentos como esse têm feito nós nos achegarmos cada vez mais como família, como os amigos, como irmãos, assim como Jesus estabeleceu sobre nós. Parabéns a todos vocês. Uma salva de palmas para os poemeiros aí. Vamos lá para todos os poemeiros. Aleluia. Glória a Deus, Jesus é bom. Dá um dó maior aí, vai. Eu só falei isso aí porque eu tenho que ter vontade de fazer isso. E para assustar o João. Obrigado, viu? Não sei nem o que você fez aí, mas Jesus é bom. Aleluia. Sabe, gente, é muito bom ser pastor dessa igreja, gente. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus. O João assustou agora pra você ver. Ele não para de rir aqui de susto, né? Você achou que eu ia cantar, né, João? Em japonês aí. No dia eu vou cantar em japonês para vocês aqui. Sabe, gente, nesses últimos dias eu tenho tido algumas mesas, alguns discipulados, algumas conversas. Como as pessoas têm me falado sobre a dificuldade da vida, sobre a luta, sobre alguns obstáculos que elas têm passado. Tem alguém passando por luta aqui, gente? Ainda bem que é só 10% da igreja. Tem alguém com obstáculo aqui, gente? E o legal é dizer, eu, aleluia. Nós glorificamos até os obstáculos. Nós glorificamos até mesmo as dificuldades. Mas sabe, eu tenho ouvido tantos testemunhos de situações que têm travado pessoas, que têm feito pessoas desanimarem, que tem feito pessoas pensarem realmente naquilo que tem acontecido. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês não são pessoas únicas. Todos nós passamos por lutas, dificuldades, barreiras. Todos nós passamos por dias difíceis. Todos nós passamos por dias ruins. Você não está sozinho nessa. O próprio Cristo disse que no mundo nós teremos aflições. Ei, mas tem de bom ânimo. Ele venceu todas essas coisas. Ele venceu tudo para que eu e você tivéssemos uma promessa de vida eterna. Para que eu e vocês tivéssemos uma vida em abundância. Sabe, eu estava ouvindo o Zac ministrar aqui o ofertório, eu ouvi pela manhã e eu disse para ele e repito, Zac, se prepara aí que você vai ser um dos próximos a ministrar aqui. Eu estava ouvindo ele ministrar aqui, ele falando de escassez, da dificuldade financeira. Quantos de nós ficamos parados numa escassez? Quantos de nós colocamos a nossa fé no dinheiro? Quantos de nós colocamos a nossa coragem no dinheiro? Quantos de nós nos movemos quando nós estamos bem financeiramente? Quantos de nós estamos felizes quando nós estamos com a nossa conta bancária no mínimo azul? Quantos de nós respondemos às situações ao ter uma situação legal financeira? E ao mesmo jeito, ouvindo essas pessoas, eu entendi que decisões importantes das nossas vidas, decisões importantes que nós tomamos na nossa vida,
são tomadas por sentimento. São tomadas pelo medo. Como assim, Japa? Muitos de nós temos tomado decisões importantíssimas da nossa vida por uma coisa chamada medo. Vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado? Por algumas vezes eu ouvi nestas mesas pessoas dizerem para mim: eu não vou casar, Japa. Eu não vou casar porque eu tenho medo. Como que eu vou sair da casa da minha mãe e do meu pai? Como que eu vou tirar fulano ou ciclano da casa do pai dele, ou dela? E viver uma vida a dois? Pagar conta? Não, eu tenho medo disso. Ou casais que querem ter filhos, mas chegam até a gente e falam: eu não vou ter filho. Eu não vou ter filho porque eu tenho medo de ter filho. Porque ter filho, já, olha só como é que está o mundo. Quanta crueldade, quanta batalha, quanta luta, quanto obstáculo, quanta dificuldade. Eu tenho medo disso tudo. O que vai ser do meu filho? O que vai ser desta criança? O que vai ser desse serzinho? Eu tenho medo de colocar uma pessoa no mundo. Ou se não, um trabalho. Eu não saio do meu trabalho porque eu tenho medo da consequência. Vai que não dá certo, então não, eu tenho medo. Ou eu vou abrir uma empresa. Quantas pessoas possuem um dom empresarial que não tem exercido esse dom porque ela tem medo? Então essa pessoa não abre a empresa dela, ou não vai empreender, ou não vai fazer algo, porque ela tem medo. Porque o mercado não está bom. Porque o mercado não está proporcional a isso. Porque o mercado não está impulsionando a isso. Porque isso ou por aquilo. Então eu tenho medo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, primeiros. A decisão da vida que nós estamos tomando é através do sentimento do medo ou é através da palavra de Jesus? As pessoas não têm casado porque elas têm medo ou porque Jesus tem falado para elas que não é hora de casar? As pessoas não têm tido filhos porque elas têm medo de ter filhos ou porque Jesus disse: não é hora ainda de você ter filho? Qual é a decisão que você tem tomado na sua vida baseado no seu sentimento? Comece a parar para pensar as decisões da vida de vocês. Comecem a parar para pensar como vocês têm tomado decisões na vida de vocês. Se é por causa da direção que Cristo tem dado, se é por causa de uma palavra que o Senhor derramou sobre a sua vida, se é porque Jesus te direcionou dessa maneira, ou porque você tem o sentimento de medo. Qual é a forma de você decidir? O que eu estou falando para você aqui, que você não é que você não pode ter medo, porque todos nós aqui temos medo. Medo é um sentimento. Medo é algo que vai surgir na vida de todos nós, amém? Eu tenho medo de várias coisas. Mas a maneira que nós temos enfrentado esse medo é a maneira que condiz a sua vida. Porque existem consequências na nossa vida de nós ficarmos bloqueados por causa do medo. Qual é o maior ministério estabelecido por Deus aqui na terra? Família. Você acha que Deus não vai sustentar a sua família porque você tem medo? Vamos lá, alguém. Você não quer ter filhos? Você não quer ter filhos porque você tem medo? E a palavra de ir de frutificai?
Uma coisa é você ouvir a Deus e dizer não é tempo. Outra coisa é você dizer eu não vou ter porque eu tenho medo. Eu não vou fazer porque eu tenho medo. Eu não sou porque eu tenho medo. Eu não vou porque eu tenho medo. Comece a parar para pensar as decisões das nossas vidas. Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 8. Vocês estão comigo, poemeiros? Aleluia. O tema da mensagem de hoje é o que tem te controlado. O que é que tem te controlado? Mateus capítulo 8, no versículo 26, diz assim, ó. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Olha só essa passagem aqui, era quando Jesus estava realizando os milagres. Jesus curou enfermos, assim como nós clamamos aqui nesta noite, pela cura de alguns enfermos, pelas enfermidades que batem em retirada em nome de Jesus. Jesus havia estabelecido cura sobre a vida das pessoas. Para outros, Jesus expulsou espíritos imundos daquele lugar. Para outros, Jesus derramou maravilhas sobre a vida daquelas pessoas. E a palavra de Deus diz que ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos, entremos no barco e vamos atravessar para o outro lado da margem. Olha só, os discípulos que estavam com Jesus no barco, tinham acabado de presenciar a manifestação do próprio Cristo ao lado deles, das curas, dos milagres, das maravilhas. Eles entraram no barco com Jesus para atravessar para o outro lado da margem. E a palavra de Deus diz que Jesus repousou-se no barco. Ele estava dormindo na proa daquele barco. Jesus estava no barco ou não? Só que aí o que aconteceu? Tempestades começaram a surgir. Ondas começaram a surgir. Ventanias começaram a bater naquele barco. E qual foi a reação dos discípulos? Jesus disse assim, ei, homens de pequena fé, por que vocês estão com tanto medo? A primeira consequência do medo que eu quero dizer para vocês aqui e deixar claro para todos vocês, o medo faz com que nós paremos de enxergar a manifestação de Cristo. E nós conseguimos somente enxergar agora o que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Somente os ventos, somente as tempestades, somente as grandes ondas, somente o Exu-boleto, somente agora a conta negativa, somente agora os cartões de crédito, somente agora aquela doença, somente agora aquela dificuldade, somente agora aquela barreira. Ei, e todos os milagres que Jesus vem operando na vida de vocês, dizendo para vocês, ei, vocês são meus, eu cuido de vocês são propriedade particular minha, eu estabeleci o meu Espírito em vocês são o templo do Espírito, e eu vivifico em vocês. Ei, o que acontece com tudo isso? Quando a tempestade bate na sua vida. O que acontece quando as ondas começam a sobressair sobre o teu barco? Quando as ventanias começam a tirar você do controle? Os seus olhos começam a esmorecer. Fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Os nossos olhos começam a enxergar somente isso. Porque nós fomos tomados por um sentimento chamado medo. Porque nós fomos tomados por um sentimento chamado medo. Vamos lá, alguém. Se Jesus estava no barco com os discípulos, eu quero dizer para vocês que vocês são um templo do Espírito Santo de Deus.
Vocês aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e Ele garante que Ele faz morada em cada um dos seus. Você é a casa dEle, Ele está em você e você nele. Vamos lá. Ele jamais deixará um filho seu desamparado. Não importa a tempestade que vier, Ele está com você no seu barco. Não importa o tamanho da onda, Ele está no teu barco. Não importa o tamanho do enxuboleto que você tem que enfrentar essa semana, Ele está no seu barco. Não é isso que pode desviar os seus olhos diante de Deus. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, por quê? Por que será que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Pedro se dizia o cara. Pedro se dizia lado a lado com Jesus. Pedro se dizia braço forte de Jesus. Mas ele teve medo. E o medo fez ele esquecer todas essas coisas. O medo fez ele esquecer do quanto tempo ele andou lado a lado com Jesus. O medo fez ele esquecer o quanto Jesus cuidou dele. Vamos lá, alguém. O que é que tem parado você? Qual é o medo que tem levantado sobre a sua vida? Quais são as dificuldades que têm paralisado a sua vida? Mais uma vez eu quero dizer para vocês aqui, não é que vocês nunca mais deverão ter medo, mas é a maneira que nós enfrentamos aquilo que nos aterroriza. Nós precisamos entender que Jesus está conosco, independente da sua situação, independente daquilo que você tem vivido, Jesus está contigo, filho. Jesus é com você. Jesus é conosco. Vamos lá, alguém. Acompanhem comigo também em Gênesis, no capítulo 3. Vocês continuam comigo, poemeiros? Vocês querem escutar um Lá maior aqui? Gênesis capítulo 3, do versículo 8. Abra a Bíblia de vocês aí, vamos acompanhar junto. Gênesis capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 10. É a primeira menção da palavra medo nas Escrituras Sagradas. Olha só, Adão e Eva haviam acabado de comer do fruto proibido. Adão e Eva tinham acabado de abrir a porta do pecado. Aí um olhou para o outro, não vou olhar para você não. Um olhou para o outro e enxergaram um ao outro que eles estavam nus. E a palavra de Deus diz que logo em seguida, o próprio Deus foi até o jardim. Por quê? O homem e a mulher ouviram os seus passos. Então Deus foi até eles. Só que não o encontraram. E Deus disse assim: ei, poemeiros, cadê vocês? Cadê vocês? E eles responderam:
nós estávamos com medo e nós nos escondemos. Nós acabamos de falar que a primeira consequência do medo é enxergarmos somente as coisas naturais e esquecermos do sobrenatural de Jesus sobre a nossa vida. A segunda consequência do medo, a segunda consequência que o medo pode trazer para a nossa vida é nos afastar da presença de Deus. O medo fez com que Adão e Eva se escondessem da presença de Deus. O medo fez com que eles se escondessem para não ter relacionamento com Deus. Se Deus foi até o jardim atrás deles, é porque Ele queria o quê? Um relacionamento com eles. Deus queria um tete a tete com Adão e Eva. Deus queria trocar uma ideia com Adão e Eva. E sabe o que eles fizeram? Se esconderam. Se afastaram. Saíram da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e uma coisa muito pesada. Existem situações e condições na nossa vida que podem trazer um medo tão grande na nossa vida que nós não estaremos mais confiando em Deus, que pode sim nos afastar da presença de Deus. Porque o relacionamento com Deus, ele deve ser feito diariamente. Se você não tem ouvido os passos de Deus, meus amigos, existe algo errado na vida de vocês. Se vocês não têm buscado o relacionamento com Deus todos os dias, existe algo errado com Deus, porque Deus quer ter um relacionamento diário comigo e com vocês todos os dias. Todos os dias o Senhor está disponível, disposto a ter esse encontro conosco. Basta eu e vocês entrarmos no nosso secreto, trancarmos a porta, dobrarmos o nosso joelho, clamarmos ao Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. E vocês e nós começaremos a escutar os passos de Deus entrando na nossa vida, porque Ele quer se relacionar comigo e com você. Vamos lá, alguém. O medo não pode bloquear de nós termos um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. O medo não pode nos afastar da presença de Deus. O medo não pode ser um obstáculo de encontro com a plenitude do Senhor para nossas vidas. O que será que Deus tem preparado para mim e para você que não tem acontecido? O que será que Deus quer falar comigo e com vocês que nós não temos escutado? Quais serão os presentes que Deus quer entregar nas nossas mãos e nós não estamos conseguindo pegar esses presentes? Porque nós não estamos na presença do Senhor. Qual é a palavra revelada que o Senhor quer entregar para você? Ou você acha que o Senhor vai falar com você somente no domingo, aqui dentro dessa igreja, ouvindo um pastor como eu falar com vocês? Você acha que Deus só fala através dessa maneira? Será que é de domingo a domingo que você quer encher o teu pote? Será que é de domingo em domingo que você quer encher a cisterna que você construiu aí dentro de você? Cuidado. Cisternas, elas racham. Cuidado. Água parada dentro de cisterna dá dengue. Relacionamento é diário. Nós precisamos buscar a água todos os dias diretamente da fonte inesgotável. Vamos lá, alguém. Vocês estão comigo aí, gente? Vamos falar de mais uma passagem que afastou
os homens do relacionamento direto com Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Êxodo capítulo 20, versículo 18 diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e dos montes fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Olha só, Deus manifestando sobre aquele lugar. O monte já estava fumegando, relâmpagos, trovões. Gente, vocês não conseguem imaginar isso? Se eu parar aqui agora, começar a imaginar a igreja fumegando, trovões, relâmpagos, porque a voz dele é como voz de muitas águas, trovões se manifestando pela presença de Deus. Mas o medo fez com que o povo se afastasse da presença. Eles ficaram aterrorizados e disseram assim: ei, Moisés, vai você para o secreto e traz para a gente a informação. Nós não queremos nos relacionar com Deus. Vai que a gente morre. Vai que a casa cai para a gente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, poemeiros. Será que na hora que vocês chegassem ali, com o carro de vocês, e a igreja tivesse com esse esplendor, desta maneira, quantos entrariam? Quantos realmente entrariam? Quanto de nós teríamos óleo suficiente para manter as lamparinas acesas e entrarmos aqui no Santo do Santo e dizer: ei, Rei da Glória, fale comigo, diga o que o Senhor quer, manifeste da tua presença sobre a minha vida. Quanto de nós permaneceríamos aqui? Ou quanto de nós teríamos medo e nos afastaríamos da presença dEle? Quanto de nós? Quanto de nós nos posicionaríamos? Quanto de nós estamos preparados com um óleo na botija, pronto para a vinda do noivo, porque nós estamos cantando aqui: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata. Quanto de nós estamos preparados para isso? Quantos de nós somos audaciosos? Quantos de nós somos homens corajosos? Quantos de nós somos guerreiros corajosos? Quantos de nós temos a audácia de vencer os nossos medos e viver a plenitude do Senhor para nossas vidas? Quantos de nós? Ei, o medo tem nos afastado de Deus. O medo tem nos deixado viver parcialmente uma vida com Deus. O medo tem deixado pessoas de fora da plenitude do Senhor. Vamos lá, alguém. Existem decisões na sua vida que você vai ter que tomar com muita audácia no Senhor. Porque se o Senhor estiver com você, meu filho e minha filha, nada segura vocês.
nada nem ninguém fecha a porta que o Senhor abre sobre a sua vida. Ninguém mais vai precisar pular a cerca, porque a porta está aberta. Vamos lá, alguém. Nós falamos tantos aqui de relacionamento, discipulado, de vida na vida, diamante que lapida diamante, pessoas que falam sobre outras pessoas. Quantos de nós temos a coragem de olhar um para o olho do outro e falar a verdade para a pessoa? Porque um verdadeiro discípulo, com o seu discipulador, precisa viver uma verdade. A mentira é a consequência do medo. Você mente porque você tem medo de falar a verdade. Você só mente porque você tem medo de falar a verdade. Quanto de nós temos sido verdadeiros uns com os outros? Quanto de nós temos coragem de, numa mesa de discipulado, dizer para a pessoa: eu sou esse, eu sou isso, eu sou aquilo? Quanto de nós temos a coragem de colocar o nosso verdadeiro eu na mesa? E quantos de nós que somos discipuladores temos coragem de não massagear o ego daquela pessoa, mas confrontar, assim como um diamante lapida um outro diamante, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo? Quanto de nós temos ganhado esse direito de falar na vida de pessoas? Porque não basta você chegar e tocar na vida da pessoa e falar assim: ó, você aí fulano, é isso, isso, isso. Ei, adquira esse direito primeiro. Adquira o direito de falar na vida das pessoas. E na hora que você adquirir o direito de você falar na vida da pessoa, faça como o ensino da palavra diz. Fale como sal. Nem muito, para que a conversa não seja salgada, e nem pouco, para que ela não tenha gosto. Encontre o equilíbrio, porque Jesus é amor, porque Jesus é paz, porque Jesus é mansidão, porque Jesus é domínio próprio, porque esse é o nosso Cristo. Mas nós precisamos ser verdadeiros uns com os outros. Quero convidar todos vocês, a encontrarem essa mesa verdadeira, a encontrarem pessoas que irão falar sobre a sua vida, a encontrar pessoas que não irão mentir para você, a encontrar um ambiente seguro para que você possa ser quem você é verdadeiramente. Eu não sou um pastor que tenho palavras lindas, maravilhosas. Eu não sou um pastor que sei falar da maneira bonita. Eu não sei nem como falar isso, não sei nem como explicar. Mas eu tenho buscado ser a pessoa que Jesus ensinou eu ser. Quando vocês me encontrarem na rua, vocês vão saber quem realmente eu sou. Porque se eu fosse outra pessoa aqui em cima do que eu sou aí embaixo, eu teria medo de ser quem eu sou. E eu não passaria a verdade de Cristo para a vida de vocês. E assim precisa ser a mesa que Jesus estabeleceu sobre nós. Assim precisa ser o discipulado que Jesus estabeleceu sobre nós. Assim precisa ser o relacionamento que nós temos um com os outros. Um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento de equilíbrio. De vida ajudando vida. De pessoas ajudando pessoas. Porque nós lapidamos uns aos outros, amém? Para que nós nos tornemos um diamante perfeito no dia que Cristo voltar para buscar os teus. Aleluia.
E eu quero contar para vocês uma história de um homem que era cercado de medo. Que um homem que era tomado pelo medo, mas encontrou o próprio Cristo na vida dele e a sua história mudou. O medo bloqueava a vida dessa pessoa. O medo não fazia ele viver a plenitude de Deus na vida dele. Mas quando ele entendeu que Deus era na vida dele, ele conseguiu viver o propósito de Deus sobre a vida dele. E esse homem se chama Gideão. Quem já ouviu falar de Gideão aqui? Não, possível, vamos de novo. Quem ouviu falar de Gideão aqui na igreja? Vamos lá. Aleluia, posso ir embora então, porque todo mundo conhece a história de Gideão. Gideão foi o 6º juiz levantado por Deus. Antes dele, houveram 5 juízes levantados para trazer o juízo sobre a vida de Israel, sobre a vida do povo de Israel. Na época de Gideão, o povo estava fazendo aquilo que não agradava a Deus. Eles estavam adorando a um Deus chamado Deus Baal. Eles haviam entregue a vida deles para esse Deus. Eles já não confiavam mais no Deus, no nosso soberano Senhor, Yahvé, mas confiavam em Baal. Estavam fazendo tudo aquilo que o Senhor reprovava. A palavra de Deus diz em Juízes no capítulo 6 que eles foram escravizados durante 7 anos pelos midianitas. Durante 7 anos, o povo de Israel ficou escravizado na mão do povo de Midian. Tudo aquilo que o povo de Israel queria cultivar, queria plantar, quando os midianitas encontravam, quando eles viam, eles destruíam tudo. Todos os animais que eles cuidavam, que eles criavam, não importavam se eram ovelhas, não importavam se eram vacas, bois, cavalos, não importava o animal que fosse. Quando os midianitas encontravam e viam, eles matavam todos. Essa era a vida do povo de Israel perante aos midianitas. E a palavra de Deus diz que os midianitas eram em tão grandes números, os animais deles eram em tão grandes números, que eles foram comparados a um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que a palavra também diz que era impossível de contar a quantidade de animais e a quantidade de midianitas que existiam. Qual era a possibilidade do povo de Israel sair debaixo do jugo dos midianitas então? E a pergunta que eu estou fazendo para vocês aqui é a mesma. Quantos de nós enxergamos situações que os nossos olhos não enxergam mais saída? Quantas dificuldades nós temos passado que os nossos olhos não enxergam mais maneira de sair? Qual é a doença que alguém da sua família ou você está passando, que você já não acredita mais que Jesus pode estabelecer a cura sobre a sua vida? Qual é o medo que tem bloqueado você disso? Vamos ler a Bíblia. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse:
Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem te envia. Mas o Senhor, como posso libertar Israel? Disse Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Dá uma pausa aqui. Olha só o que Gideão disse para o Senhor. Senhor, quem sou eu na fila do pão? Senhor, eu sou o piorzinho daqui. O meu clã é o pior da tribo de Manassés. Eu sou o mais improvável. Eu sou o menos. Eu não sou ninguém. Como que eu vou fazer isso? O Senhor está falando para eu enfrentar aquele povo todo. Nós não conseguimos nem contar a quantidade de pessoas que lá tem. Como que nós iremos enfrentar os midianitas? Eu não sou nada nem ninguém, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. E qual foi a primeira coisa que o anjo do Senhor disse para ele? Versículo 12. Ei, guerreiro corajoso. A primeira coisa que o Senhor disse a Gideão: eu escolhi você, guerreiro corajoso. Guerreiro corajoso. No versículo 11, se você ler aí, está dizendo que Gideão estava trabalhando, esmagando o trigo, debulhando o trigo. E nesse mesmo versículo diz que ele estava de olho bem atento para ver se os midianitas não vinham, porque ele estava com medo. Porque se os midianitas vissem que ele estava debulhando trigo, produzindo trigo, a primeira coisa que eles iriam fazer era pegar tudo e destruir. Eles estavam com medo. E o anjo do Senhor repousou sobre a árvore onde estava Gideão. E ele disse: guerreiro corajoso, eu sou contigo. Ei, olha para a pessoa que está do seu lado aí, vai. Não, olha de verdade. Eu vou fazer igualzinho de novo aqui. Vamos lá, hein? Olha de verdade. Com os olhos de profeta. Com a voz de profeta. E diz para ele assim: homem corajoso. Guerreiro corajoso. Vamos lá. Com a voz de profeta, vamos lá. Ei, o Senhor está liberando sobre a sua vida essa palavra hoje. Filho, filha de Deus, vocês são homens e mulheres de coragem. Vocês são homens e mulheres corajosos. Vocês são guerreiros corajosos que irão enfrentar as batalhas, que irão enfrentar qualquer situação, porque o Senhor é conosco. O Senhor é comigo e com vocês, e não importa a situação, não importa o que os seus olhos naturais estão vendo, vocês são pessoas corajosas, escolhidos pelo dedo de Deus, pelo manifestar do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Esses são os filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus, tomados pela coragem do corajoso, tomados pela presença do Senhor. Sabe o que mudou na vida de Gideão? O encontro com Deus. Ele teve um encontro pleno com a presença de Deus. A palavra de Deus, por favor, cheguem na casa de vocês, leiam Juízes capítulo 6, capítulo 7, porque lá diz que Gideão foi apossado pelo Espírito de Deus. Ele teve um encontro com a presença de Deus. Foi isso que mudou a vida de Gideão. Não foram palavras bonitas, não foram pessoas simplesmente mostrando isso ou aquilo, mas foi um encontro genuíno e verdadeiro com a própria presença de Deus.
Ele passou de um rato amedrontado. Não sei nem se eu posso falar isso, posso? Qualquer coisa você corta, tá, Corra? Mas ele passou de um medrosinho para Gideão, o juiz. Vamos lá, alguém. Continuando a história de Gideão. Deus envia Gideão para libertar o povo. E com a presença de Deus sobre a vida dele, ele anuncia quem era Deus para o povo de Israel. E a primeira coisa que ele fez foi derrubar o altar de Baal. E como ele havia oferecido um sacrifício para Deus, o soberano Senhor, ele derrubou o altar de Baal e levantou um altar para o Senhor. O povo no dia seguinte, quando viu que o altar de Baal havia sido derrubado e era levantado um altar para o soberano Senhor, eles ficaram irados. E logo eles descobriram que foi Gideão que havia feito. E o povo ficou tão nervoso, mas tão bravo, que queria acabar com a vida dele. E disseram: a partir de agora, o seu apelido vai ser Jerubaal. Que lute com Baal, que você se vire com Baal agora. E ele disse: ei, eu fui tomado pelo próprio Espírito de Deus. Não existe outros deuses capazes de me enfrentar, porque eu sou com Deus. Ei, vamos lá. 32 israelitas seguiram a Gideão. 32.000 israelitas seguiram a Gideão para a batalha. Por causa de um sim. Por causa de um posicionamento. Por causa de um corajoso. 32.000 israelitas começaram a seguir por causa de um sim. Você tem ideia que você pode mudar a história de pessoas? Você tem ideia, guerreiro e guerreira, corajoso e corajosa, que você pode mudar a história de pessoas nesta nação pelo seu sim, pela sua coragem? 32.000 israelitas. Mas quando Deus viu, falou: epa, espera aí. De qualquer forma, vocês vão libertar o povo de Israel. Mas para que o povo não pense que foi essa quantidade de guerreiros, essa quantidade de pessoas que libertou o povo, faça uma coisa então, Gideão. Chega neles. Não, vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler, que agora eu empolguei aqui. Vamos ler. A gente tem até as 10 da noite. Vamos lá. Juízes, capítulo 7, versículo 3. Tchau para vocês, Deus abençoe. Juízes capítulo 7, versículo 3 diz assim: portanto, diga ao povo, olha o que Deus diz a Gideão quando ele viu que eram muitos homens. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. Olha só. A primeira separação da quantidade de pessoas, Deus fala: Gideão, diga para esse povo aí, que quem tiver com medo pode ir embora para casa. E Gideão disse assim: ei, vocês que estão com medo, tchau pardal, pode ir para casa, bate em retirada. Dos 32.000 israelitas, restaram apenas 10.000. Olha a consequência que o medo trouxe. 22.000 tiveram medo e não viveram o propósito de Deus naquele momento para a vida deles.
2.000 israelitas ficaram com medo e foram embora, e não viram o agir de Deus naquele momento. Não viveram o propósito de Deus na vida deles. Olha o que o medo pode causar na nossa vida. Olha o que o medo pode causar na nossa vida. Será que a falta de audácia ou o medo, em diversas situações da nossa vida, nos tem tirado de viver o propósito de Deus? Será que o medo que tem se levantado tem nos afastado de viver o propósito de Deus para a nossa vida? Vamos lá, guerreiros corajosos. Ainda assim, Deus, quando Ele viu que ainda haviam restado 10.000, Deus disse assim: ei, Gideão, diga para o povo e leve eles para o rio, para o ribeiro, para que eles tomem água, e observe eles tomando água. Aqueles que levarem as mãos até o ribeiro e trouxerem a água até a boca, esses continuarão com você, porque eles permanecem atentos. Eles continuarão atentos. Mas aqueles que se abaixarem e dobrarem-se e colocarem as suas mãos para beber água, mande eles embora para casa, porque eles não estão atentos. Continuem lendo na casa de vocês, Juízes capítulo 7. Sabe quantos restaram? 300. Dos 32.000, restaram os 300 corajosos e atentos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu enxergo os 300 aqui nessa casa, nessa noite. Eu entrego os... Eu enxergo os 300 nesta casa, nesta noite, separados por Deus. 300 guerreiros corajosos e audaciosos, atentos à plenitude do Senhor, para fazer o propósito de Cristo sobre vocês aqui nesta terra. Porque muitos de nós foram chamados, mas poucos foram escolhidos, diz a palavra do Senhor. Se coloque de pé, poemeiros. Se coloque de pé. Primeira João, capítulo 4, versículo 18. A palavra de Deus, ela diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo.
Antes, o perfeito amor joga fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem é o verdadeiro amor? Quem é o verdadeiro amor sobre as nossas vidas? Gideão teve um encontro com o verdadeiro amor, e todo medo foi jogado para fora. Ei, essa é uma noite que nós temos a oportunidade de termos um encontro com o verdadeiro amor. O verdadeiro amor estabelecido sobre as nossas vidas. O verdadeiro amor que joga fora todo medo. Feche seus olhos, poemeiro, coloque a mão no seu coração. Espírito de Deus, revela o teu amor sobre as nossas vidas. Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor estabeleça sobre nós o teu querer, o teu realizar, para que nós, em nome de Jesus Cristo, possamos ser um homem de coragem, guerreiros de coragem, audaciosos. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos uma coragem que eles jamais viveram, uma audácia que eles jamais tiveram. Eu declaro sobre a vida do filho de vocês que eles serão levantados para vencer esta nação. Declararão vida e vida em abundância. Declararão transformação. Declararão em nome de Jesus Cristo vida eterna a toda a nação. Vamos lá, poemeiros, adorem a Jesus. Adorem a Jesus. O verdadeiro amor se encontra aqui. O verdadeiro amor se encontra disponível neste lugar. Vamos lá, alguém. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte, desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa. Mais perto, com o peso da tua
faz dizer, Moisés, que me faz entender que a tempestade, e o que me faz tremer as pernas, está fechada é você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Jesus, por esse dia que o Senhor fez para nós. Jesus, eu te peço, Senhor, sobre essa palavra que o Senhor deu para o Japa. Eu te peço sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, se for alguma decisão, Jesus, se for, Senhor querido, o que for, Jesus, que está travando os teus filhos, que nessa noite todo medo caia por terra em nome de Jesus, e você possa sair daqui nessa noite tomando posse dessa palavra para a sua vida, para a sua casa, para os negócios, em nome de Jesus, para que as decisões venham ser tomadas através da palavra dele, não o que você quer, não o que você deseja, mas aquilo que o Espírito Santo deseja para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai, para que o Senhor venha nos dar uma semana vitoriosa em Ti, para que toda decisão que a gente venha tomar vencer aos Teus pés, Senhor. Eu te peço, Jesus, em Teu nome, para que amanhã, no nosso culto, na nossa casa, no nosso dia a dia, o medo não venha nos travar, mas o Teu Espírito venha nos conduzir, Pai, em nome de Jesus. Meus amigos, vocês ainda estão felizes? Dá uns 50 abraços aí. Chama o irmão para comer junto com você um lanche. Convida ele. Que a sua semana seja vitoriosa em nome